Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa Mente Aberta. Hoje vamos conversar com o pastor Neif Almeida. O pastor Neif vai falar com a gente sobre Israel e a teologia da substituição. Não saia daí, porque o Mente Aberta já está no ar. Eu quero agradecer ao pastor Neif por vir aqui ao Mente Aberta para abrir nossa mente, pastor Neif, para a questão de Israel. Dada a aproximação recente do Brasil com Israel, desde o governo Bolsonaro, muito tem se discutido sobre a espiritualidade dessa relação. Há sim algo de espiritual nisso ou não? Não tem nada a ver com espiritualidade e aproximação Brasil-Israel? Sob o meu ponto de vista, tem muito sentido e significado. A palavra, ela para mim é bem clara, embora isso esteja lá na Antiga Aliança, isso transcende a Antiga Aliança, porque Abraão, que é o pai, né, da nação, também é o nosso pai na fé. E a promessa é que ela chegaria a todas as nações através de Israel. Israel é o condutor, né, dessa bênção maravilhosa que nós temos hoje, que é a revelação de Deus na pessoa de Jesus, o seu Filho. E a relação de Deus com Israel perdura, continua. As promessas que ele fez, como o próprio Paulo fala, né, são irreversíveis. E o fato do Brasil hoje estar ligado a Israel da forma como tem acontecido, tem abençoado demais meu coração. É aí que eu tenho a pergunta que não quer calar. Tem abençoado o seu coração como um cristão. Exatamente. Isso tem alguma correlação com uma bênção para a nação Brasil? O fato do Brasil ter se aproximado de Israel, de colocar um escritório em Jerusalém, reconhecendo Jerusalém já como a capital de Israel, isso tem alguma repercussão espiritual para a nação Brasil? Certamente. A palavra continua: aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar. E eu vejo que a situação que o Brasil viveu nesses últimos anos, é fácil a gente perceber que a atitude agressiva não era só uma certa indiferença do Brasil com Israel. O Brasil tinha uma atitude contrária a Israel, objetiva. O nosso ex-presidente, que hoje está preso, ele teve uma atitude, quando esteve lá em Israel, que trouxe sobre ele lá uma vergonha muito grande, no sentido de que ele nunca mais, segundo os próprios israelenses, voltaria lá, pela forma como que ele reagiu ao convite de estar lá no Yad Vashem, né, para aquele rito normal. Mas o fato dele não se apresentar lá, mas se apresentar diante da LP lá no túmulo de Arafá, deixou uma mensagem muito grande, quando no túmulo ou nos restos mortais daqueles que morreram lá, né? Foi uma formação política. Porque se ele foi para o túmulo do Arafat, a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, ele estava fazendo um ato político, dizendo: eu valorizo a criação do Estado palestino em detrimento de Israel. Foi isso o recado. Muito claro, né? O governo da Dilma também, a Dilma foi uma dos primeiros a se levantar quando aconteceu a guerra com Gaza, né? No sentido de trazer o nosso embaixador e colocou a condição de uma forma muito agressiva com relação a Israel. Então, as coisas, essa relação bilateral não acontecia com o Brasil de jeito nenhum. Tanto que o embaixador aqui não acontecia também, né? Porque o que foi indicado pelo governo de Israel não foi aceito pelo Brasil e o Israel não trocou. Então, isso me trazia, assim, como cristão, né, um abatimento na minha alma, né? E, ao mesmo tempo, que o Brasil queria, naquela época, ter um protagonismo mundial, querendo intermediar relações, no caso, né, até de Israel com os palestinos, no caso lá do Irã também, quando entrou aquela questão lá com a Turquia. Então, a política externa do Brasil com relação a Israel me trazia tristeza e vergonha, porque eu via uma atitude dos nossos representantes que ia de encontro a tudo que era sensato dentro da minha visão, nesse sentido de entender Israel. Se fosse apenas como uma nação entre outras iguais às outras, para mim já estava bom, é suficiente. Mas a atitude agressiva, contrária, e posicionando na ONU continuamente, né, contra Israel em todas aquelas
medidas que eram levantadas lá, né, para cercear e impedir ou criminalizar Israel no relacionamento com os palestinos, aquilo me envergonhava. Esse alinhamento anterior, ou esse desalinhamento com Israel e alinhamento com os países árabes por parte dos governos de esquerda, qual que seria a implicação espiritual? Porque se a gente fala de países árabes, eles são na sua maioria islâmicos. Muçulmanos. Não é muçulmanos. Há grupos cristãos, né, dentro desses países árabes, mas são grupos minoritários. Isso tem uma implicação espiritual no sentido de crescimento do islamismo? Lá é muito complexo isso, né? Porque tem muitos grupos, alguns são considerados terroristas, outros mais menos. Então, de todos os dois lados, tanto do lado de Israel tem o radical, do lado dos muçulmanos também, ou dos árabes tem o radical, e a gente tem que separar esse aspecto religioso, porque tem muitos árabes que não são muçulmanos. Isso. Né? Uhum. Agora, a grande maioria é muçulmana, além de países que não são árabes também muçulmanos, como o Irã, né? E Indonésia e outros aí que tem uma maioria muçulmana. Agora, eu entendo o seguinte, que independente da questão religiosa, o Brasil é um Estado, né? E aqui nós dizemos que o Estado é laico. Graças a Deus não é como a Turquia, que fala que é, mas na prática não é. Mas aqui nós poderíamos, e podemos e devemos, eu acho que esse governo está caminhando nessa direção, de ter um relacionamento ótimo com os árabes, os países árabes quanto com Israel. Né? Isso é interesse de nações que estão aí na sua área comercial e várias outras. Agora, se quer entrar para um lado religioso, aí não, eu tenho o meu posicionamento, né? O presidente pode ter o posicionamento dele e claro que isso traz assim, amizade, traz uma facilidade maior, mas não é isso que vai definir no caso, né? Por exemplo, se Israel, apesar de ser uma nação que hoje está vinculada ao Brasil, começar a querer dentro da relação comercial, né? Se posicionar de uma forma desequilibrada em relação àquilo que o Brasil pode oferecer e eles também, claro que nós não vamos negociar com eles, entendeu? Eu acho que tem que ser dessa forma. Não é interessante. Inclusive, e eu acho que isso é fácil de entender e separar uma coisa da outra, né? Então, eu acho que a posição do Brasil em relação aos árabes, de uma forma geral, né, eu tenho ascendência árabe, né? Eu acho que não tem nada a ver com o lado que é o lado religioso, né? O lado dos muçulmanos. Inclusive, nos primeiros meses de 2019, após a posse do governo Bolsonaro, os índices de comércio exterior indicaram não um decréscimo no comércio com os países árabes. Exatamente. Foi o contrário. A linguagem do comércio é diferente da linguagem ideológica que a mídia coloca. Então isso aqui foi, eu não sei por que eles não colocam isso com mais clareza, mas a questão melhorou e o fato daquela conversa de que o Brasil ia ficar em prejuízo, porque algumas nações árabes provavelmente não iam comprar mais frango do Brasil, aquilo é tudo uma falácia, porque na verdade a conversa que há no setor comercial é outra, totalmente diferente. Se está havendo falta daquela mercadoria, não interessa de qual país que você vai comprar. E o Brasil hoje é um país que oferece para o mundo inteiro uma vasta gama de produtos que são de primeira necessidade. Né? Hoje, agora, a China, por causa lá da gripe suína, está comprando, vai comprar um tanto aqui de carne suína, soja também. Isso depende da movimentação, né, no mundo, não tem a ver diretamente com o fato de eu botar embaixada ou não colocar embaixada em Jerusalém. Para a dor dos marxistas é a mão invisível do que o Adam Smith dizia. Essa mão invisível que move. Né? Alguém diz também que a esquerda não esperava a evolução da direita no sentido daquilo que ela estaria produzindo nessa área, né, na área comercial. Na área da tecnologia. A tecnologia derrubou a esquerda agora, né, com a comunicação. As redes sociais? Nas redes sociais. Agora, Neif, essa bênção, eu tive o privilégio de entrevistar aqui nesse programa o embaixador de Israel no Brasil, o Yossi Shelley. Né? E foi interessante que a direção da TV pediu, pastor Cássio, pede o Yossi Shelley para abençoar a TV. Abençoar. Eu falei, claro que eu peço, né? E ele abençoou com a bênção de Gênesis 12, de Abraão. Tem algum valor isso? Eu creio que sim. Claro que dentro de uma esfera, né? Por exemplo, os pais abençoando os filhos tem um peso espiritual diferenciado de uma outra bênção que alguém queira também trazer sobre eles. Então, proporcionalmente, eu creio. É aquele mesmo princípio que Jesus falou. Quando você recebe um profeta no caráter de profeta,
né? Até um copo d'água que você der para ele, você vai receber galardão disso. Então, se eu reconheço Israel na posição que Deus realmente colocou essa nação em relação às outras nações, e se eu reconheço assim, eu posso receber essa bênção. Assim. Mas há muitos cristãos, Neif, que entendem que Israel teve o seu papel até a vinda de Jesus. Né? É a chamada teologia da substituição. Explica pra gente o que é a teologia da substituição. A ideia, exatamente essa ideia que foi muito difundida, eu imagino, a partir principalmente da Reforma, de que Israel já não teria mais sentido em termos da revelação de Deus, do propósito de Deus, tendo em vista que agora a igreja, o mistério de Deus já estava revelado. Então não tinha nada mais a ver Israel que... então a igreja substitui Israel. Por isso é que é a teologia da substituição. Mas isso não é verdade. Se a gente observa, e principalmente os fatos hoje, que são mostrados, né, nas profecias, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vão nos mostrar claramente esse momento de Israel agora, né, dentro do cenário mundial. É uma nação que passou 2000 anos espalhada no mundo inteiro e que continuou como nação e voltou para o chão deles, como a promessa lá de Ezequiel. Espalhada como nação sem ser Estado. Sem ser Estado. No mundo inteiro. É um povo espalhado. É único, isso é único. Não existe na história dos homens, da humanidade, um povo que não desapareceu, misturado nos outros. Mas eles permaneceram, apesar de ter muita mistura, mas eles continuaram também, né? Como definidos, tanto que hoje estão lá no mesmo lugar. É uma promessa, assim, uma profecia que me espanta. Para mim, de todas, essa é a mais forte. Nós estamos vivendo dentro dessa realidade, sem perceber, porque nós somos contemporâneos dela. Você está dizendo a volta desse povo... A volta do judeu para Israel a partir de 1948. Pois é, exatamente depois da Segunda Guerra. Exatamente. Não é estranho pensar que de 39 a 45, não, antes de 39, de 32 para frente, Adolf Hitler tentou extirpar os judeus da Alemanha. É muito interessante isso. E fora da Alemanha também. E fora da Alemanha, né? Tentou. E é exatamente logo depois desse trabalho, né, tão intensivo aí do Reich para destruir e acabar com os judeus, é que nasce a nação de Israel. Acaba a guerra em 45, 48 3 anos depois. Eu quero que você explore isso, nós estamos aqui no intervalo, que eu quero explorar essa questão desse fato que é único, de 1948, o Estado de Israel voltar a existir depois de 1900 e tantos anos. Qual que é o valor espiritual disso, simbólico disso? Mas o pastor Ney vai explicar depois do intervalo. Vamos tomar uma aguinha e voltamos já já com o programa Mente Aberta. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta, conversando hoje com o pastor Neif Almeida sobre Israel e a teologia da substituição. E eu interrompi o pastor Neif, ele estava explicando essa questão do Estado de Israel ser constituído em 1948, a importância disso na história da humanidade e na história da própria igreja, né, Neif? A própria igreja. E esse sinal, para mim, é um dos maiores e que confirma também a fidelidade de Deus e a confirmação daquilo que ele falou lá no Antigo Testamento. Então a igreja não está substituindo Israel, ela está no outro prisma, no outro nível, né? E isso é claro quando Paulo vai explicando em Romanos, né? Onde é que está a igreja, onde é que está Israel. Ele até lamenta o fato de Israel não ter recebido Jesus e se posiciona até assim, no sentido de que ele preferia ceder o lugar dele para a nação, né? Ficar com a condenação e passar a salvação para os judeus. Mas ele deixa lá claro no capítulo 11 que Israel vai voltar outra vez àquela posição que tinha com o Senhor. Mas isso vai acontecer depois que esse período nosso, que era um mistério, a Bíblia chama, ele mesmo fala, é a revelação principal, né, que ele traz ali no Novo Testamento, a igreja é o mistério de Deus. Mas, Neif, vamos entender, a gente vive esse período, que é esse mistério, que é a igreja. Israel era o povo de Deus até Jesus, é isso? Não, Israel continua sendo o povo de Deus, não deixou de ser o povo de Deus, né? Mas o que ocorre é que ele rejeitou, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus o poder serem feitos, chamados filhos de Deus. Jesus fala isso, ele dá através de uma parábola, né? Que
aquilo que Deus tinha dado a Israel, ele estava transferindo para um outro povo, porque eles não tinham recebido, aceito, né? A revelação de Deus na pessoa dele. E então Israel estava naquela condição de mostrar a salvação para o mundo. Porque foi por meio de Israel que veio. Foi por meio de Israel. Jesus, o ministério de Jesus foi todo para Israel, não foi nem um pouquinho para os gentios. E Jesus, e isso é muito claro, Jesus no primeiro ele manda os discípulos 2 a 2 às ovelhas cativas da casa de Israel, às cidades de Israel. Quando ele é rejeitado, crucificado, ele ressuscita, ele está com os discípulos e ele fala assim, agora é diferente. Os discípulos pensaram, não, agora vai começar o reino. O reino que nós anunciamos, que ele prometeu, vai começar agora. O que é necessário? Mais nada. Jesus fala para eles que tempos e épocas estão reservados à autoridade do Pai. E que naquele momento o que eles deveriam fazer é ir para Jerusalém, esperar até que do alto fossem revestidos de autoridade e poder, né? Para que então eles fossem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria já saiu de Israel. Até os confins da terra. Então esse é o grande mistério que a gente vai começar a ver sendo revelado. A igreja não começa com Jesus, a igreja começa com a vinda do Espírito Santo. Atos 2. Atos 2. E aí nós começamos a perceber o esforço, lendo o livro de Atos com atenção, nós vamos ver a importância disso e a forma como os próprios judeus cristãos entendiam isto, que não era algo muito claro. O Espírito Santo teve que fazer um trabalho pontual. O livro de Atos mostra essa luta. Mostra isso claramente. Os discípulos, quando Jesus falou que eles vão ter os confins da terra, eu tenho a liberdade de falar isso, que é uma convicção pessoal que eu tenho, eles não estavam pensando que eles estariam pregando aos gentios. Eles estavam pensando que eles iam pregar aos judeus nas comunidades espalhadas no mundo inteiro. E você vê isso claramente pelo livro de Atos. Né? Eles existiam mesmo, o negócio de evangelizar gentio, né? Como? Os judeus, os apóstolos, os primeiros lá de Atos 2, porque o Espírito Santo desceu sobre os judeus convertidos. Judeus, eram todos judeus, o princípio da igreja são todos judeus. Então eles imaginavam assim, é a confirmação da nossa fé. E vamos pregar só para os judeus, o nosso Messias chegou, né? Então, a gente vai vendo depois em Cornélio, depois a igreja começa através dos prosélitos, provavelmente em Antioquia e regiões da Síria, começa a expandir. Quer dizer, a operação daquilo que ocorreu com eles começou a acontecer com os que não eram judeus. Gentios. E isso não foi eles que providenciaram, aconteceu de uma forma natural, foi o Espírito que moveu isso. Então, depois a gente vê claramente eles estendendo a mão a Paulo, que converteu fora daquele contexto de Jerusalém. O evangelho que eu recebi, não recebi de homem algum. Ele foi em Jerusalém para confirmar, recebeu a bênção dos irmãos que estavam lá, e aí ele foi estendido à destra, no sentido de que ele fosse para os gentios. Mas mesmo Paulo, que escreve o evangelho primeiro é para o judeu, depois é que é para o grego, para o gentio, né? Ele vai em todos os lugares que tem comunidade judaica, você vai para a sinagoga. É verdade. E primeiro ele vai falar. Depois que ele fala, né, igual aconteceu em Corinto, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui com vocês. Vocês não querem? Tudo bem, agora eu vou para os gentios. Neif, muito se fala da igreja primitiva e fala assim, eles perseveravam unânimes no templo. Esse templo é o templo do judeu, né? Era o templo... Não, aí a gente tem que entender o que templo que era isso, porque o templo onde os sacrifícios eram feitos, aquele espaço, né, que tinha a área externa do sacrifício, a parte fechada, que tinha o Santo dos Santos, o lugar santo, esses lugares não eram acessíveis. O povo não reunia ali, não. É porque esse local onde estava o templo, ele era um local muito grande. Hoje que nós conhecemos a esplanada do templo, ele ocupava um espaço pequeno ali dentro, daquela esplanada toda. Então, naquele espaço tinha ali o pórtico de Salomão, que era um alpendre ali nas proximidades. Assim como tinham outras construções ao derredor, onde reunia o sinédrio e coisas dessa ordem. Então, nesse espaço, os primeiros cristãos se reuniram, ainda enquanto podiam, né? Mas eles eram judeus convertidos. Eram judeus convertidos, todos judeus convertidos. E ali, então, até quando começou a perseguição de Estevão, eles pararam de reunir lá. Mas a verdade é que eles estavam reunidos já nas casas. A igreja não começou com o templo, ela começou nas casas e continuou nas casas. Essa questão do templo, voltar a ter um espaço, assim, foi ao longo da história, foi em outras circunstâncias. Eu ouvi outro dia um grande pregador reformado, muito ouvido e tudo, ele falando assim que a igreja não começou em Atos 2, a igreja... na realidade, a igreja começou com Israel, com a chamada de Abraão lá, era a igreja, e a igreja hoje é o Israel de Deus. Você não concorda com isso, não? Não concordo, de maneira alguma.
Eu acho que essa questão assim da interpretação, ela vai muito pela preferência da pessoa, né? Então, se ela já nasceu dentro de um ambiente, né, o reformista, ou do neopentecostal, seja lá por onde é, ela já parte daquele pressuposto. Né? Porque quando eu estou frequentando a Igreja Batista, ou converti dentro do ambiente da Igreja Batista, eu já tomo aquilo ali como... Verdade. É verdade, né? É assim como nas demais denominações. Eu não fui instruído na doutrina batista, nem presbiteriana, nem metodista, eu converti ali. Então, querendo ou não, você recebe essa influência e você já tem um óculos para ver a coisa. Então, eu entendo que é necessário os cristãos, eu acho que o Espírito está fazendo isso. Ele está obrigando, como ele fez com os cristãos judeus, a gente a tirar esse óculos e começar a ver o cristianismo como ele é apenas. Eu até tenho uma crítica. Hoje o pessoal está voltando muito para a reforma atualmente, para muito de reforma. Hoje, para que nós temos a Bíblia? Por que nós temos que voltar para a reforma? Nós temos que voltar para o Novo Testamento. Claro que a reforma foi uma bênção. Foi uma necessidade histórica. Foi uma necessidade histórica, mas as nossas raízes estão ali. Né? Entendo. No livro de Atos, nós precisamos de voltar, entender melhor como é que a igreja surgiu e tomar aquilo por referência, para a gente não ficar... Porque hoje nós estamos com um monte de coisa dentro do cristianismo que nós mesmo é que inventamos, que vamos colocando. São reformadas, mas não são bíblicas. Não são bíblicas, no mínimo são questionáveis. Ô Neif, mas eu já ouvi a crítica que essa tese, né, de que, por exemplo, o que aconteceu em Israel, essa volta de Israel, do povo virou Estado e tudo, que vai ter uma segunda chance, que vai ter um povo que vai se converter que não seja por meio de Jesus. Você ouviu essa história? Não. Porque está dizendo o seguinte, olha só, a igreja é esse mistério que você mencionou. Começa em Atos 2 e vai até o arrebatamento, ok? Depois disso vai ter gente salva, não vai? Vai. Mas aí dizem, vai ser salvo sem Jesus. Que vai ser quem? Vai ser Israel. Não é bem isso. A questão é o seguinte, que tem um reino, né? Jesus pregou o reino foi anunciado desde o Antigo Testamento, e esse reino é aqui na terra. Jesus vai reinar de Jerusalém, no trono de Davi, sobre todas as nações da terra. Jerusalém é a cidade de Jerusalém lá? Jerusalém mesmo. Está escrito, o próprio Jesus falou, é a cidade do grande rei. Não jure por Jerusalém, porque era a cidade do grande rei. Então, nós vamos ter ainda no futuro, que eu já estou vendo mais próximo do que eu via, é a manifestação desse reino. É quando o rei chegar. O rei mas Jesus. você, sem querer cortar, mas só para eu entender, né? Então, quando você diz nós vamos ver enquanto igreja ou não? Assim, ou já vai ser Deixa eu voltar à pergunta. Isso vai acontecer antes do arrebatamento ou depois do arrebatamento? Nós vamos ver Jesus reinando. Depois do arrebatamento, o livro do Apocalipse, para mim, e para quem tem mais gosta dele e está estudando mais, você vê a separação, a meu ver, nítida, né? Em que tem um povo que fica na terra depois do arrebatamento e tem o povo que vai para os céus estar com o Senhor, né? Sim. E tem um período muito claro em que coisas estão ocorrendo na Terra, Sim. onde esses pessoas que você fala que se converteram estão sendo salvas, mas elas não estão sendo salvas objetivamente em relação aos céus, elas estão sendo salvas objetivamente em relação ao reino que vai começar. Sim. Porque nesse período vai voltar da mesma pregação que Jesus fez lá no princípio, é o reino. Entendo. O evangelho do reino que vai ser pregado. É o reino que vai ser pregado e crendo que Jesus é o Messias desse reino. Então vão ser salvos em Jesus. Vão ser salvas em Jesus. Não tem como. Esses santos aí são aqueles que creem. Mas vão ser só judeus que nesse período vão se converter? Não. Todos aqueles que não receberem a marca da besta e confessarem o nome de Jesus em detrimento de suas próprias vidas, eles vão herdar este reino e, em consequência, a vida eterna, que vem depois do reino. Entendo. Então, nesse período, que seria durante a tribulação? Durante a tribulação. Então vão ter pessoas que vão... Porque a igreja vai estar fora. Vai estar fora. Essas pessoas, elas verão uma perseguição forte em cima do Estado de Israel, ou em cima dos israelenses. Em cima dos israelenses, em cima do Estado de Israel. Mas elas vão crer no Messias judeu, Jesus. Jesus Cristo. Tá. Entendo. E Israel estará no último momento de provação para chegar a esse momento que a Bíblia fala lá em Zacarias. Eles vão olhar para mim e vão chorar como se chora por um primogênito, por um unigênito. Quando acusam que essa interpretação de ser uma segunda chance, como é que você responde?
Eu vou no caminho que Paulo mesmo usa, né, como argumento. Ele fala que da mesma forma que para nós gentios foi nos dada essa oportunidade, né, ela vai ser dada também aos judeus, a Israel. Essa rejeição, então, não foi definitiva. Não, eles vão ter oportunidade. Só que a gente precisa explicar isso. Quando a gente fala sobre Israel, as pessoas pensam, então todo judeu já está salvo. Não existe isso. Todo judeu até é condenado, porque é homem como todo homem. Pecador. Quem não tem Jesus está condenado na eternidade, né? Agora, a nação como Estado, como povo, tem realmente bênçãos de Deus. Já inseridas dentro, né? Porque se não tivesse, o que está acontecendo não teria explicação. Não teria explicação. Eu conversei com o pastor Neif Almeida sobre Israel e a teologia da substituição. Tenho certeza que você gostou muito da conversa, do papo. Eu gostei e aprendi muito. Quero agradecer ao pastor Neif, agradecer você que participou desse Mente Aberta e convidar. Continue sempre ligado aqui na Rede Super, sempre inspirando você. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo programa Mente Aberta. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.